Boa noite, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre a informação e a propaganda, como é que funciona essa propaganda direcionada segundo essa característica humana de se voltar para aquilo que é interessante. Algumas táticas que são utilizadas, algumas estratégias que são utilizadas na propaganda, elas são utilizadas em outras ações, como, por exemplo, na guerra psicológica ou até mesmo na análise psicológica. E o que é o interesse? Algumas aulas atrás eu falei, mas vamos aqui fazer um resumo. O interesse é para onde que a atenção do indivíduo é voltada quando ele tem um motivo ou uma motivação. A motivação puxa mais para o instinto daquele que está observando, então a motivação é algo mais instantâneo, mas não dura muito. A não ser que no meio daquela interação entre o indivíduo e aquilo que está interessando ele, por uma motivação ali momentânea, no meio daquela interação surge um motivo pelo qual o interesse perdure além daquele instantâneo. Então, uma reação a algo perigoso vindo na sua direção é um interesse relacionado a uma motivação. Algo que seja perigoso por muito tempo, como uma dívida que você não consegue pagar, aí já é um interesse, pode ser um interesse por muito mais tempo. Aquilo pode perseguir você quando você está dormindo, perseguir você quando você acorda, perseguir você quando você está lavando louça e estar sempre presente. Enquanto que se você não tem mais uma situação de perigo ali momentânea, específica, depois você pode esquecer daquilo. Embora, como o conhecimento é gerado a partir das interações, todas as vezes que você passar perto de uma situação que te causou, naquele momento, uma reação, pode ser que te cause uma reação sem que aquilo represente um perigo real, mas na sua cabeça vai representar um perigo real, porque o seu conhecimento foi gerado, foi construído a partir de uma interação, e aí você criou, aí na psicologia pode ser que se chame de trauma, enfim. Então, o interesse do indivíduo, ele é voltado para aquilo que o motiva, ou é um motivo, ou motiva ali naquele momento, uma motivação. A propaganda, ela visa a motivação ou o motivo, ou os dois. Uma propaganda que utiliza da estratégia da motivação é uma estratégia que não quer deixar você pensar, quer que você responda de maneira reflexiva, não reflexiva raciocínio, mas reflexiva no sentido de arco-reflexo, de instinto, uma resposta instintiva do seu corpo. Então, você, na propaganda que visa uma motivação para você reagir por instinto e não pensar muito antes de comprar, é uma propaganda que ela vai estar fazendo um atalho na curva de interesse das suas prioridades direto para os seus instintos mais básicos. O que são essas curvas de interesse? O que te interessa mais é mais fácil de te motivar e de criar uma motivação. Então, o seu interesse é mais facilmente voltável no sentido de que, ao mostrar uma informação, mais facilmente vai capturar a sua intenção, aquilo que é prioridade. Então, se nesse exato momento você está com fome, comer passa a ser ali uma prioridade, a não ser que tenha algo mais urgente do que comer. E aí, como comer é a sua prioridade, algo que seja uma propaganda de comida tem muito mais chance de chamar a sua atenção facilmente do que uma propaganda de carro, porque a tua necessidade naquele momento é comida. Então, uma propaganda não precisa ser muito elaborada
para capturar o seu interesse. Uma propaganda de comida não precisa ser muito elaborada para capturar o seu interesse quando você está com fome. Mas uma propaganda de carro, para ela capturar o seu interesse quando você está com muita fome, essa propaganda de carro tem que ser mais elaborada. E como é que você elabora essa propaganda de forma a capturar o seu interesse? A curva, a dificuldade maior de você capturar o interesse com a propaganda de carro, você faz um atalho, onde você associa o carro com algo que está interessando mais você, que está numa prioridade para você. Então, no boom do Uber, quando muitas pessoas estavam voltando para o Uber como uma profissão que fosse sustentar. Aí você vendia o carro, associando o carro com a necessidade de sustentar a família. Não que a dívida do carro necessariamente faria com que a pessoa conseguisse sustentar a família. Talvez o que ele viesse a ganhar ou veio a ganhar com o Uber, trabalhando com o carro que ele acabou de comprar e parcelado, talvez até hoje ele ainda está tentando pagar o carro que ele comprou há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, para trabalhar com o Uber. Porque, apesar do Uber render dinheiro, ele não rende tanto dinheiro a ponto de você sair comprando carros assim, adoidado. E há quem diga que a manutenção do carro, mais os impostos, então o Uber não é tão vantajoso quanto a propaganda do Uber faz parecer. Mas aquele que quer vender o carro, ele vai associar essa venda do carro com algo que você precisa, ganhar dinheiro. Então ele faz você gastar dinheiro para a possibilidade de ganhar dinheiro. Olha que interessante. Que manipulação. E como é que ele faz isso? Fazer a propaganda do carro, fazer você comprar um carro numa hora que você não tem dinheiro é muito difícil. Então, o que ele faz? Ele pega essa curva e faz um atalho para emendar na curva de interesse, o interesse possível que aquela propaganda pode oferecer, com algo que seja mais interessante. Eu não consigo imaginar como é que você poderia associar uma propaganda de carro com comida. Mas se você conseguir associar uma propaganda de carro, numa propaganda de carro, carro com comida, você estaria fazendo esse atalho de forma a chamar a atenção de alguém que está com fome. E aí chamou a atenção naquele momento, instantâneo, a pessoa de repente com fome já não está pensando muito bem, e se ela tiver dinheiro assim, para comprar um carro, ela vai comprar o carro sem pensar. Então, esse é um exemplo de como é que você faz a propaganda ligada a essa motivação. Agora, o que seria uma propaganda onde você tenta criar um motivo ou dar motivos para que aquele que seja um possível cliente compre? Bom, o que é dar um motivo? Qual a diferença de dar um motivo e criar um motivo? Quando você dá um motivo, é porque o motivo já existe. É um motivo real, é uma necessidade básica, é algo que a maior parte das pessoas compartilha enquanto necessidade, é algo que as pessoas precisam. Sei lá, sabonete. Quase todo mundo, espero eu, todo mundo usa sabonete. Então, sabonete é um artigo fácil de você vender associando com a necessidade das pessoas de ter um sabonete. Então, você, para se diferenciar no mercado de outros sabonetes, você associa com outras coisas de curvas superiores, que seriam menos interessantes, porque o interesse básico já está certo. A pessoa vai precisar do sabonete, você só precisa fazer o diferencial. Então você associa com interesses que não seriam prioridade, mas que são um diferencial. O meu sabonete é o mais cheiroso. Eu preciso de sabonete para ficar limpo. Mas como todos os sabonetes fazem isso de deixar limpo, então eu tenho que fazer um diferencial. Então eu associo com uma outra coisa. Mas o meu sabonete, além de deixar limpo, deixa cheiroso. Ou então eu posso ir mais fundo
naquela curva e reforçar o elemento que faz com que você queira comprar sabonete. O meu sabonete mata 99% das bactérias. Então, eu estou reforçando que o meu sabonete é o que você precisa para suprir sua necessidade. Então, ou você reforça, ou você parte para um diferencial ligado a uma necessidade que não é tão direta, tão importante, tão prioridade, mas vai ser um diferencial para o seu sabonete. Isso é quando você dá um motivo. O motivo existe, só não está ali estampado, só não está colocado. Se você fizesse uma propaganda de sabonete e que não relacionasse com nada, você não está dando motivo, você não está criando uma motivação, então por que o seu cliente vai comprar o sabonete? Não vai. Vai comprar um outro sabonete cuja propaganda vai ser mais interessante. E existe também você criar um motivo. O que você faz para criar um motivo? Você faz com que aquela necessidade ela surja. Não havia antes e passa a existir. Essa criação de necessidade, ela pode acontecer ao longo da história, naturalmente, as relações sociais e os avanços tecnológicos tornam certos produtos necessários, mas isso é uma construção cultural e não necessidade básica, fisiológica, ou você, através de um reforço, propaganda, ou, de repente, propagandas localizadas com cliente localizado, você cria uma demanda, chamada criar demanda. No exemplo, um exemplo de algo que não era necessário e ao longo da história se passou a ser necessário. Internet. As pessoas há 40 anos atrás, 60 anos atrás, 100 anos atrás, elas viviam, namoravam, faziam amizade, faziam festas, estudavam, tudo isso sem internet. E, no entanto, hoje, a maior parte das coisas que você faz, namoro, amizade, conversar com o vizinho, se juntar nos grupos, ler, estudar, estudar, você faz pela internet. Então era um produto que não era necessário e passou a ser necessário. Embora não sei se isso foi uma jogada comercial de criar esse motivo, ou se foi um movimento histórico que acompanhou uma mudança cultural que acompanhou a nova tecnologia, os avanços da nova tecnologia. Mas o fato é que esse produto é necessário hoje e não era 100 anos atrás. E existe como também criar essa necessidade, ou criar uma demanda. Exemplo, secador de cabelo. O seu cabelo vai secar se você não secar com o secador de cabelo. Então, por que o secador de cabelo existe? Não sei. Ou então, alisar cabelo. Tem diversos, dezenas e centenas de produtos e negócios, então milhares, voltados para alisar cabelo. Mas por que alisar cabelo é vendável? As pessoas não precisam alisar cabelo. Então por que elas alisam cabelo? Para mudar o visual, para ficarem bonitos, mas cabelo liso é bonito? E se eu prefiro cabelo encaracolado, né? Então, o que se faz para criar essa demanda por alisar cabelo? E vender todos os produtos e serviços ligados a alisar cabelo. Você bota lá na propaganda da revista, você bota na propaganda do site, você paga o influencer, você bota no Instagram e você faz um bombardeamento de pessoas com cabelo alisado ou pessoas com cabelo liso e associando essa coisa do cabelo liso com algum instinto básico, alguma necessidade básica, até que as pessoas entendam, ou achem, ou acreditem, sigam e comprem o alisar cabelo, porque elas acham que precisam alisar cabelo. Mas ninguém vai morrer se não alisar cabelo. Ninguém. Mas as pessoas alisam cabelo
gastam às vezes mais com alisar cabelo do que com comida. Comida seria uma necessidade básica. Alisar cabelo, não. Então, por que gastam mais com alisar cabelo do que com comida? Algo fisiologicamente, biologicamente, ilógico, mas culturalmente existe uma lógica. Só que essa lógica, ela não foi construída naturalmente, não foi uma coisa que aconteceu naturalmente a partir das relações sociais. Não, ela foi planejada, foi construída dessa forma. Para atender uma necessidade? Não, não tinha necessidade. Ah, mas existem outras formas de alisar cabelo. Sim, essas outras formas de alisar cabelo estão incluídas. Chapinha é um produto que não é necessário, mas é vendido para suprir uma demanda que não existia. Uma demanda que foi criada pela indústria da chapinha. Então, não é só o alisamento químico, ou só a chapinha, ou sei lá, cera de abelha, ou abacate com babosa, não sei o que lá. Tudo isso são produtos aonde se criou um mercado que não existia antes a partir da criação de um motivo. Você criou um motivo e a partir daquela criação de motivo, as pessoas que são consumidores potenciais, elas vão comprar aquele produto porque elas têm um motivo. Então elas sempre vão alisar cabelo. Embora exista pessoa que alise o cabelo uma vez e nunca mais alise, a própria química torna um pouco você escravo. Então você vai ter sempre um motivo, ou para não alisar nunca, ou para alisar sempre. Ou mais ou menos, mas aí, de repente, é um produto mais caro. Então, a propaganda, ela não funciona de maneira aleatória, não é só apresentar o produto, é levar em conta como é que o ser humano funciona. Então, imagina assim, que você tem o indivíduo, certo? O indivíduo. Aí você encadeia o que é importante para ele. Digamos que religião ali é mais importante que o trabalho. Ou o contrário, que o trabalho é mais importante que a religião. Mas, enfim, vamos supor que religião é mais importante que o trabalho. Se você influenciar a religião, você está influenciando o trabalho. Por quê? A religião está sendo mais importante para aquele indivíduo que o trabalho. Agora, digamos que você tenha que o que os vizinhos acham mais importante que religião, que é mais importante que trabalho. Então, se você agir no vizinho, aquilo vai influenciar na religião, que vai influenciar no trabalho. Agora, digamos que nós temos o vizinho, religião, trabalho e família. Então, você age no vizinho, isso vai ter reflexos na relação do indivíduo com a religião, que vai ter reflexos na relação do indivíduo com o trabalho, que vai ter reflexos do indivíduo na família dele. Que vai ter reflexos nos instintos básicos, no raciocínio, na memória, nos processos internos dele. Então, o que você faz? Você, sabendo disso, você age pontualmente num aspecto da vida do indivíduo, daquele ser humano, em que aquela propaganda ela vai ser mais eficiente. Então, muitas coisas parecem estranhas, por exemplo, associar a venda de música com a religião. Mas tem todo um processo histórico onde muitas expressões artísticas elas surgiram a partir de rituais religiosos que não passa batido. Não passa batido. Então você vai ver rituais religiosos, ali na composição dos rituais religiosos, música, dança. E isso acaba influenciando a própria música e a dança, que historicamente se tornaram independentes, não necessariamente relacionados com a religião. Então, por que você traz isso de volta? Por que você traz os gêneros musicais, digamos assim, diferentes
de volta para a religião? Por que, que você tem hip hop evangélico? Por que, que você tem funk evangélico? Por que, que você tem pagode evangélico? Por que, que você tem músicas gregorianas? Por que, que você tem um retorno das novidades culturais para o meio religioso? Porque a religião, ela se utiliza também da propaganda. Também da propaganda. Porque ela quer se propagar, ela quer crescer. E não quer dizer necessariamente que a propaganda, isso aqui é importante pontuar, não quer dizer que necessariamente as religiões, ou até mesmo quem faz propaganda, que o objetivo é manipular, ou mentir, enganar. Não, não necessariamente. O objetivo é propagar. O objetivo é ser conhecido e fazer com que aquilo que você quer que seja conhecido. Uma pessoa que tem uma crença, se perguntarem para ela, se no mínimo perguntarem para ela, ela vai falar sobre a crença dela. Pode ser que ela não queira te converter, mas ela vai falar sobre a crença dela. E ela não vai falar mal da crença dela, porque ela acredita naquilo. Se você usa uma pasta de dente, você gosta da pasta de dente, você vai falar bem da pasta de dente. Por isso que talvez exista uma confusão aí entre o uso da propaganda para enganar, para manipular, com o que é propaganda. A propaganda é você mostrar, é você apresentar. Quando você reconhece como é que o ser humano funciona, você direciona a sua propaganda para ela funcionar melhor. E você não precisa mentir, necessariamente. Até porque, se você faz uma propaganda onde você está mentindo, como dando características do produto que ele não tem, esse produto não vai vender a segunda vez. Muito problema da propaganda ela feita para que a pessoa compre no impulso é esse. A pessoa não vai comprar a segunda vez, porque na segunda vez ela não vai ter mais o impulso, porque ela vai pensar, pô, eu comprei, me estrepei, não vou fazer mais isso aí não. Então, embora a propaganda por impulso funcione, ela não funciona de modo a fidelizar o cliente, porque o objetivo não é criar um motivo para que ela continue comprando. E nem utilizar um motivo que já exista. Mas não quer dizer também que a propaganda por impulso ela esteja mentindo. Agora, o que seria aí, de repente, uma boa propaganda? Seria uma propaganda que, ao mesmo tempo, está te apresentando as características do produto de uma forma direcionada ao que você é, ser humano, mas também levante aí motivos reais, práticos, coisas que realmente são verdades, realmente são sua prioridade, que faça você comprar e aí na próxima você vai comprar de novo. Isso seria uma boa propaganda. Você tem, por exemplo, certos produtos que estão aí há 10, 15, 20 anos no mercado. Você não consegue manter um produto 20 anos no mercado se a sua propaganda não é coerente com o produto. 20 anos no mercado é difícil, porque tem concorrência, aparece outro, e aí você dá uma provada no outro, porque tem uma promoção lá e acaba consumindo o outro. Então, para um produto ficar no mercado durante 20 anos, ele tem que corresponder àquela apresentação dele, ele tem que também corresponder às suas necessidades. Não dá para comprar por impulso por 20 anos com base na propaganda. Então, um direcionamento é um direcionamento a quem você é e aquilo que você prioriza. Você prioriza a família? Então, meu produto vai ser direcionado para a família ou vai ser associado, o que ele é vai ser associado com a família. Por exemplo, a escola. Qual é a propaganda da escola? Que é um lugar de conhecimento. E o conhecimento ele é necessário? Ah, é necessário. Então você vai para a escola para conhecer. Mas efetivamente isso acontece? Não. A escola não é um lugar do conhecimento. Essa é a propaganda, mas de fato é. Você tem lá um monte de gente falando, várias informações. Depois ele dá uma prova que você, sabendo ou não sabendo, vai ficar por isso mesmo, e aí vai receber uma nota que você não vai entender. Essa escola não funciona.
Então, a propaganda da escola, ela não é coerente com a realidade. Não em relação à escola tradicional. Como é que seria uma escola que levasse em conta que você é um ser humano? Seria uma escola que ia buscar o seu interesse. Ia buscar o seu interesse, despertar o seu interesse e te apresentar motivos pelos quais você deve voltar. Então, carece na escola, basicamente, da mecânica da propaganda. Os professores carecem de propaganda. Tudo que o professor precisa fazer numa sala de aula para que os alunos se interessem, ele não faz. Não faz. Não faz. Imagina você sendo apresentado a um vagão de trem de 5 toneladas e o cara fala, segura aí. É isso que é basicamente a escola tradicional. Imagina só um cara fazendo propaganda de chocolate e fala, ó, compra aí. É bom. Compre. E se quiser, você pode até provar. Isso daí não ia vender. Não ia vender, ia vender zero. Ia vender zero. E vende zero. Na escola vende zero. Porque na escola se esquece essa associação da propaganda com o interesse. Ignora-se que o aluno é um cliente, é um consumidor do produto que o professor está oferecendo. Então, como a propaganda não é feita, o produto não é comprado, não há o interesse desperto, e aí não se entende por que a pessoa não quer assistir a aula, não se entende por que o celular é mais interessante. Por que o celular não é mais interessante? É coincidência. Deve ser, peraí, deve ser o vento. Bom, obrigado. Espero que tenham gostado. Dúvidas? Podem comentar no vídeo, podem comentar no Facebook, podem comentar no Meet. Esse vídeo fica gravado no Facebook e fica gravado também no YouTube. Então, se você chegou agora, se você perdeu uma parte do vídeo, é só ligar lá no YouTube e vai estar lá. Obrigado, até a próxima. Segunda-feira a próxima.